Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral. Como sempre o faço, saúdo os eminentes colegas Gardênia Carmelo Prado, Francisco Alves Júnior, Edson Ulisses de Melo, Fábio Cordeiro de Lima, Denise Maria de Barros Figueiredo e José Dantas de Santana. Saúdo também a eminente procuradora regional, Eunice Dantas. Saúdo também os eminentes colegas serventuários do Tribunal Regional Eleitoral, saúdo os senhores advogados, saúdo a assistência, desejando a todos uma profícua sessão. Senhores jogadores, inicialmente eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em discussão. Unanimidade de votos. Declaro aprovada a ata da 101ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, realizada no dia 26 de outubro do corrente ano. Senhores jogadores, nós temos processos para apreciação na tarde de hoje. Eu, inicialmente, vou colocar em discussão, retorno à pauta, no bloco 1, de 2 embargos de declaração em recurso eleitoral. São eles os embargos de declaração no recurso eleitoral número 6938/2016, origem Aracaju, relatoria do eminente desembargador Edson Ulisses de Melo, embargante Volney Leite Alves, e os embargos de declaração no recurso eleitoral número 70/23/2016, origem Aracaju, é o mesmo relator, embargante Teotônio Narciso da Cruz Neto. No primeiro, nos embargos inicialmente anunciados, eu já disse, o embargante é Volney Leite Alves. No segundo, embargante é Teotônio Narciso da Cruz Neto, e tendo como embargados a coligação A Força das Novas Ideias, PT, PMDB, PMN, PSB, PSD, PCdoB, PROS e o Ministério Público Eleitoral. Eu tinha aqui anotado, nos dois processos, que após o voto do relator, no sentido de conhecer e desacolher os embargos, pediu vista dos autos do doutor José Dantas de Santana. Os demais juízes reservaram-se para emitir o voto após a manifestação do pedido de vista do doutor José Dantas Santana. Razão pela qual eu concedo a palavra e repasso os autos à Sua Excelência, o doutor José Dantas de Santana. Excelência, tem os autos e a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, doutor Osório, doutor Edson Ulisses, vice-presidente, doutora Eunice, procuradora, doutor Fábio Cordeiro, doutora Denise, doutora Gardênia, doutor Francisco, advogados, serventuários, boa tarde a todos. Eu pedi vista dos autos ontem, porque uma questão para mim, de relevante importância, me chamou a atenção a questão com relação à prescrição. E, como eu disse ontem, eu entendo que a prescrição, como se trata de uma matéria de ordem pública, a sua suscitação já me desperta a curiosidade de analisar se houve ou não omissão no julgado a respeito dessa matéria. E eu fiz um exame, posso dizer que minucioso, dos autos, no que tange a esse aspecto, e pude ler também os embargos declaratórios opostos, tanto nesse processo 69 como no 70, né, que eles são similares,
e pude constatar duas realidades fáticas, né? Uma com relação à prescrição, o embargante se sustenta na tese da prescrição baseando-se na data da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, aquela decisão primeira, doutor Edson, aquela ainda não irrecorrida, né? Ou no judiciário, transitado em julgado, vamos dizer assim, só para ficar uma compreensão melhor. E a tese do embargante é de que, como a decisão primeira, realmente, partindo dessa decisão primeira, teria ocorrido a prescrição, porque já transcorridos 8 anos, no entender do embargante, teria, então, ocorrido a prescrição nos dois casos. E ele exemplifica com essas datas. Mas, revolvendo a matéria, e principalmente atento às disposições da Lei 6490, quando se trata da inelegibilidade, nós temos a oportunidade de ver lá no artigo 1º, inciso 1, a linha G, se não me falha aqui a memória, de que o legislador fala seguramente em decisão irrecorrível para se ter como certa a prática de ato de improbidade administrativa. Bom, se é para uma coisa, é considerada decisão irrecorrível lá na esfera administrativa, entendo que deva também ser para efeito da prescrição. Então, nessa linha de raciocínio, eu acabei por aderir ao seu glorioso e portentoso voto, mesmo ficando em dúvida ainda sobre um outro aspecto, que diz respeito não a todas as decisões do Tribunal de Contas aventadas nos embargos de declaração, que para melhor exemplificação são 4 processos, que é do processo 70, me parece que do embargante Teotônio Neto, e uma decisão do embargante Volney, se não me engano, do Tribunal de Contas. E eu atentamente pude ver que desses 4 processos, mesmo considerando essa data irrecorrida ou irrecorrível, que é quando, depois de interpostos embargo de declaração e um período de reconsideração, que, de acordo com o regimento do tribunal, suspende o prazo de eventual recurso, na verdade, poderiam, nesses casos, 2 desses processos, poderiam estar prescritos, ou seja, as sanções poderiam estar prescritas, se nós tivéssemos definida a data de diplomação. Eu explico. É que um deles, me parece que depois desses recursos de embargo de declaração e pedido de reconsideração, finalmente se define em 6 de dezembro de 2008. Isso quer dizer que, se nós tivéssemos como certa a diplomação em 19 de 12 de 2016, como se aventa, como se anuncia ou pré-anuncia, mas não tem essa definição, nós poderíamos dizer que os efeitos dessa sanção estariam, portanto, prescritos, ou seja, exauridos, não poderiam mais surtir nenhum efeito para essa questão. Mas só que é como se tivéssemos aqui decidido sob uma condição, e isso não é possível em sede de julgado, né? Então, mesmo nesse aspecto que eu também analisei, não pude e não entendi como acolher essa tese da prescrição. Lendo mais ainda sobre os embargos, eu vi também que foi suscitada a questão de se ter ou não analisado as causas das condenações no Tribunal de Contas, se essas causas significariam um ato de improbidade administrativa. Mas Vossa Excelência se pronunciara devidamente sobre essa questão, assim, impedindo assim de se conhecer dos embargos, porque omissão alguma houve nesse sentido, né? E aí, diante desse panorama, eu vi que os embargos não mereceram e não merecem acolhida. Ainda quando o embargante suscita também a existência de um processo de ação de improbidade administrativa que nasceu em decorrência de um desses processos, no caso do Teotônio Neto,
E eu me lembro muito bem que o embargante menciona que nessa ação de improbidade administrativa foi, afinal, julgada improcedente com relação a essa causa. Mas essa questão, aí é que eu entendo perfeitamente não ter havido omissão alguma, porque essa questão não foi suscitada em sede de recurso, nem sequer de contrarrazões. De recurso não seria, porque o embargante saiu vitorioso do juízo de piso. Né? Foi aqui que ele saiu derrotado, vamos dizer assim, no sentido do julgamento do recurso contrário, e sequer em contrarrazões foi suscitado tal matéria. E aí sim é que, para mim, como não é uma questão de ordem pública, e também, mesmo que o julgador fosse tão minucioso assim, não encontraria nos autos essa informação, se não trazida pela própria parte, é que não configuraria e não configura, no meu entender, uma omissão. Então, em razão disso, eu acho que eu até talvez tenha me alongado já, mas não sei se interessante é ler o voto de vistas, como ficou finalmente redigido, ou se foi suficiente para compreender o que eu acabo de explanar para Vossas Excelências. Eu acho que foi bem claro, Vossa Excelência foi bem claro. Eu me dou por satisfeito não só pela explanação do sumário feito por Vossa Excelência, como digo que nesse pedido de vistas de Vossa Excelência, eu saí super valorizado, porque vi que Vossa Excelência fez uma análise exauriente, profunda e chegou à mesma conclusão que eu. Então, aprovado que seja o voto pela Corte, eu me sinto, vamos dizer assim, destacado pela conclusão que Vossa Excelência teve. Bom, continua em discussão o voto do eminente relator, agora com um voto de vista do doutor Zé Dantas, que acompanhou também o voto do relator. Em discussão, senhores jogadores. Presidente, boa tarde a todos. Cumprimento a todos, a pessoa do presidente, a Procuradora Regional Eleitoral. Eu olhei o voto aqui a explicação para mim não deixa dúvida. Só farei uma observação que a mim parece que o embargante que é o melhor dos dois mundos, né? E pela leitura da explicação e lendo o voto, que ele embarga do pedido ele embarga do primeiro julgamento, ele embarga, desculpa, o embargante interpõe um pedido de reconsideração do julgamento lá do TC e depois agora quer alegar a prescrição com base no julgamento no primeiro julgamento, com base no marco temporal do primeiro. Isso para mim, isso não tem lógica. Isso é melhor, isso que a pessoa quer o melhor dos dois mundos. Ela tinha que ter escolhido o caminho. Se ela escolheu lá embargar ou interpor reconsideração com um efeito suspensivo, até que haja o julgamento e o trânsito em julgado, não há que se falar em, como é que se diz? E até início do marco temporal da legalidade. Então, com essas observações, eu acompanho o relator secundado pelo voto do vice doutor Dantas. Continua a discussão. Doutor Francisco, Vossa Excelência tem usado a palavra. Senhor presidente, boa tarde a todos. Rapidamente saudando a todos na pessoa da doutora Gardênia, que hoje está ornando ainda mais esse plenário com seu natalício. Com essa novidadeira notícia, eu peço uma salva de palmas. Muito bem. A nossa sempre competente, lúcida, diligente, atuante juíza. Me faz um bem danado aqui, porque a gente fica trocando figurinha. Uma coisa só para acrescentar também, já vou convergir, por isso vou ser bem objetivo, senhor presidente. Ele recorreu no Tribunal de Contas só houve trânsito em julgado após um recurso no Tribunal de Contas, salvo engano, não é isso? E o recurso que ele utilizou é o recurso de reconsideração, segundo o qual, Vossa Excelência cita o regimento, mas existe também a lei orgânica do Tribunal de Contas, tive que me enfronhar exatamente por conta daqueles outros casos, que é expresso, o recurso de reconsideração tem efeito suspensivo. Então, nenhum efeito poderia ter a decisão, senão a admissibilidade do próprio recurso. Então, como ela poderia deflagrar, a partir daquele momento, prazos prescricionais, etc. Só depois de confirmado.
Então, Vossa Excelência também acompanha o relator. Sim, presidente. Doutora Gardênia, Vossa Excelência, como vota? Também acompanho, presidente. Doutora, Estou acompanhando também. eu também acompanho, razão pela qual eu anuncio o resultado do julgamento. Unanimidade de votos, embargos de declaração conhecidos e desprovidos por não se enxergar qualquer omissão ou equívoco material no acórdão fustigado. Eu anuncio o julgamento do bloco número 2, são 2 embargos de declaração no recurso eleitoral, embargos de declaração no recurso eleitoral número 32663 de 2016. Esse processo é da relatoria da doutora Lenora. Ela, por favor, ela deverá ser convidada a ocupar assento. Eu agradeço, doutor Zé Dantas, porque ela já está. Ela vai sentar no lugar de doutor Zé Dantas, porque, no caso, ela emitiu o relatório, ela está vinculada. Eu agradeci a Vossa Excelência.